Na sexta-feira, 18 de junho, a CPI da Covid ouviu Ricardo Zimmermann e Francisco Alves. Os dois médicos estão entre os maiores defensores do tratamento precoce e estavam muito interessados em provar para o Brasil que, de algum modo, a insistência do governo federal em apoiar o uso da cloroquina, mesmo contra todos os estudos científicos que comprovam sua ineficácia, se justifica. Ricardo chegou a ser convidado pelo Ministério da Saúde para produzir um manual do tratamento precoce, para cujo planejamento teria recebido R$30 mil, mas na CPI ele negou esse valor, afirmando que fez o serviço por R$10 mil. Já o médico Francisco Alves esteve envolvido em uma outra controvérsia. Para defender a cloroquina, ele se disse representante do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, para assim justificar a sua credibilidade no assunto. Só que aí o Instituto se ofendeu e soltou uma nota de esclarecimento afirmando que Francisco estava afastado de seu cargo e que o Instituto não compartilhava das opiniões sobre a cloroquina. Na CPI, o primeiro que deveria fazer perguntas aos depoentes seria o senador Renan Calheiros, mas ele logo comentou para todos ali a última declaração do presidente Bolsonaro. Então, após falar sobre isso, ele avisou que não iria mais participar dessa sessão na CPI. Senhor presidente, jamais esperávamos chegar no Brasil a tamanha irresponsabilidade. Eu, sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes. Aos depoentes, com todo o respeito que eles tenham, mas eu me recuso, não dá para continuarmos nessa situação. A CPI tem o papel de dissuadir práticas criminosas, como essa do presidente da República, e ele continua a fazê-lo em desrespeito a uma instituição da República, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, com poderes constitucionais, judiciais, criada para investigar uma coisa cujos órgãos convencionais não estavam investigando. Isso não pode continuar. Nós chegaremos sábado, provavelmente, a 500 mil de mortes pela Covid no Brasil. E ainda continuamos a ouvir esse tipo de responsabilidade impunemente. Impunemente. Quer dizer, chega, nós precisamos dar um basta nisso tudo, senhor presidente. E aí o clima pesou na sala e discussões aconteceram. Esquece a imunização laboral. O tratamento precoce que Vossa Excelência e outros tantos aqui demonizam salvou vidas no Brasil e no mundo. O caso Fauci, senador. O papel que Vossa Excelência está fazendo aqui também é deprimente. Não é deprimente, é Vossa Excelência, relator da matéria parcial. Vossa Excelência faz o que quer, não pode fazer. O senhor não é um promotor para condenar o tratamento ou as pessoas no Brasil. Tem que atender e responder. Eu quero, senhor senador, eu quero que o senhor questione eles sobre a pesquisa de Manaus. Questione eles sobre outras pesquisas que querem fazer. Questione por que morreram lá naquele estado. Pergunte, vocês têm oportunidade. Infelizmente. Deprimente, senador Renan. Aqui, o senhor não quer falar. Renan saiu acompanhado de Randolfo Rodrigues e de Humberto Costa. Juntos, os três concederam uma entrevista coletiva. A imprensa dividiu sua atenção entre o que acontecia dentro e fora da sala dos depoimentos. E, obviamente, perguntaram se aquela entrevista coletiva era válida no regulamento da CPI. Quer saber de vocês o seguinte, não permanecerem lá dentro hoje do plenário, foi uma estratégia para o esvaziamento? Outra coisa, não há um temor de que a CPI pode ficar reconhecida apenas por um lado, ou seja, endossar aquela fala da base governista, de que teria até mesmo um relatório pronto? E outro ponto, há uma mudança de tom quando as testemunhas que vêm aqui, os depoentes, quando eles não são favoráveis àquilo que hoje é investigado por parte da CPI, há mudança de tom ou não? Ângelo, depois da ascensão do iluminismo, de 3 revoluções políticas e sociais e da humanidade ter evoluído 500 anos, eu não vou questionar a ciência. Assim, eu tenho respeito à posição de todos, mas não há razão para participar de um debate que é contra as evidências científicas. Eu não vou condenar Galileu Galilei e Copérnico 500 anos depois.
Eu não vou participar de um debate que condena a ciência 500 anos depois. Então, assim, eu aceito qualquer debate. No espaço democrático, qualquer debate é aceito. O que não é aceito é atentar contra a saúde das pessoas no meio de uma pandemia. Não, é assim, eu vou ser claro, eu me recuso a debater a eficácia de medicamento que há um consenso científico global. Era preciso decidir o foco daquela entrevista. E aí veio a fala de Randolph Rodrigues sobre a CPI querer convocar executivos do YouTube e do Facebook para explicar por que essas redes sociais continuam permitindo que Bolsonaro e seus apoiadores fiquem propagando notícias falsas sobre a pandemia. No dia de ontem, na noite de ontem, o presidente da República, mais uma vez, fez declarações atentando contra a ciência, atentando contra a saúde pública. O senhor presidente da República, ontem, em live, inadequadamente, e no entendimento da maioria dos membros da CPI, de forma criminosa, informou que é mais eficaz a contaminação pelo coronavírus do que a vacinação. Nós queremos reiterar a todos os brasileiros e brasileiras, em nome dessa comissão parlamentar de inquérito, não ouçam o que diz o presidente da República. Diante disso, nós protocolamos no dia de hoje requerimento a essa comissão parlamentar de inquérito para convocar os dirigentes das redes sociais Facebook e YouTube. É necessário que os senhores dirigentes dessas empresas no Brasil compareçam a essa comissão parlamentar de inquérito. Por muito menos, nos Estados Unidos, onde tem sede a maioria dessas empresas, o senhor Donald Trump foi banido das redes sociais. E você pode se perguntar, por que as redes sociais? Bem, fazendo isso, os senadores podem entender a razão do presidente da República ainda estimular a imunidade de rebanho por contágio, como ele fez recentemente usando o YouTube e suas demais redes sociais.